capítulo começa com o Prota conversando com uma mulher encapuzada, que se apresenta como sua fã. Ela afirma saber informações cruciais sobre o cenário principal do jogo, explicando que foi raptada pelos rebeldes e mantida em cativeiro por um longo tempo. Em troca de fornecer informações, ela pede para ser adicionada como amiga. A mulher revela que o grupo de rebeldes se chama Trade Kill e que o líder deles é Edward. Mesmo com essas revelações, o Prota recusa o pedido, dizendo que não vai adicionar ninguém. Nesse momento, a mulher revela sua verdadeira identidade. Sunny, uma das melhores repórteres do Arena, conhecida por sempre divulgar informações precisas. O Prota percebe uma oportunidade e propõe uma parceria. Ele planeja usar Sunny para obter mais informações e facilitar sua missão principal, enquanto Sunny quer usar a imagem do Prota para ganhar mais dinheiro. O Prota utiliza as informações obtidas com Sunny para desbloquear uma nova quest com Garon, e o plano funciona. Garon confirma as informações, revelando que Edward, o líder dos rebeldes, é o irmão mais novo do Imperador, ou seja, o segundo príncipe. Ele explica que derrotar o grupo rebelde é uma missão essencial, mas o Prota precisa atender a certos requisitos: alcançar o nível 175 e possuir duas habilidades de rank A ou superior. Infelizmente, o Prota não tem nenhum dos dois. Para ajudar, Garon entrega ao Prota um pergaminho que o levará até o Arquimago Shepard. A tarefa é simples. Ele deve contar tudo o que sabe ao Arquimago e conseguir uma resposta. Sem perder tempo, o Prota usa o pergaminho e se teletransporta para o local. Ao chegar, ele se encontra em uma sala de aula onde precisa ler um manual de fantasia e responder a uma série de perguntas inscritas em uma pedra, tudo em menos de 30 minutos. Demonstrando sua inteligência, o Prota acerta todas as perguntas e avança para o próximo nível. Lá, ele encontra LeBron e fica surpreso ao vê-lo naquele lugar. O Prota encontra LeBron na masmorra e ele explica que Garon o enviou ali para encontrar Shepard. LeBron comenta que a masmorra é irritante porque, a cada estágio, você precisa ler um livro diferente. Ele até se oferece para levar o Prota diretamente até Shepard, mas avisa que as recompensas da masmorra, apesar de ser chata, são muito boas. O Prota, movido por sua sede de itens, decide ficar e tentar a sorte com as recompensas. O Prota passa pelo segundo estágio sem dificuldades. No terceiro estágio, ele precisa completar um teste de poder mágico, que consiste em infundir magia em 3 esferas. O Prota tira isso de letra, já que ele já havia feito algo parecido antes, quando alcançou o rank máximo em todos os atributos do jogo. Shepard fica incrédulo com a habilidade do Prota e pergunta a LeBron que tipo de monstro ele é. Shepard chega a comentar que até seu aprendiz teve dificuldade nesse estágio, enquanto o Prota passou em menos de 5 minutos. O Prota recebe uma tonelada de XP e decide que vai tentar concluir todos os desafios da masmorra no mesmo dia. Ele continua avançando até o 8º andar, onde o teste consiste em lutar contra as sub-raças que ameaçam o Império. Para sua surpresa, ele enfrenta o Drakan. Sem perder tempo, o Prota invoca Tango e, cansado, se recusa a lutar e diz que vai ficar deitado atrás, apenas dando buffs. Irritado, o Prota dá uma porrada na cabeça do ursinho e manda ele parar de ser preguiçoso. Tanguy comenta que é exatamente por causa dessas grosserias que o Prota não tem namorado. Antes de começar a batalha, o Prota se lembra que a única vez em que perdeu uma luta foi contra um Drakan. Ele decide usar essa oportunidade como treino para, um dia, voltar à floresta e finalmente se vingar. O Orc salta para cima do Prota, que rapidamente ativa todos os buffs possíveis. Nos primeiros golpes, o Prota já sente a pressão dos ataques de Drakan e percebe que ele deve estar, no mínimo, no nível 180. Porém, o Prota utiliza seu buff Força do Gigante, que aumenta temporariamente sua força. Ele consegue acertar o pescoço de Drakan, mas o ataque não tem efeito e o Orc parte com tudo para cima dele. O Prota percebe que o Orc possui a habilidade de Berserk. Quanto mais vida ele perde, mais forte ele fica. Com os buffs prestes a acabar, o Prota decide ir com tudo para finalizar a luta. Depois de ambos darem tudo de si, os dois ficam jogados no chão, mas o Prota sai vitorioso. No entanto, ele quase perdeu, o que o faz refletir que, se aquele era apenas um clone de Drakan, o verdadeiro deve ser muito mais poderoso. O Prota, então, segue para o 9º e último estágio. Dessa vez, a arena tem uma dinâmica diferente. Caso vença, ele ganhará um item chamado Coração de Ferro. No entanto, essa batalha precisa ser travada contra alguém por quem o Prota sente muito apreço, tornando-a um desafio não só físico, mas também emocional. O sistema começa
começa a analisar os dados do Prota para determinar quem será seu oponente. Tang já fica todo animado, achando que será escolhido, enquanto o Prota sente medo, pois teme que o jogo escolha sua mãe ou seu pai, ambos debilitados, para lutar contra ele. Algo assim seria impossível de enfrentar, mesmo sabendo que não é real. Porém, quando a análise é concluída, quem aparece é Yang Chan. Apesar do carinho imenso que o Prota sente por seu amigo, considerando-o praticamente da família, é muito mais fácil enfrentá-lo do que um ente querido. Com um sorriso de alívio, o Prota parte para a luta, feliz por poder afundar a cara de Yang Chan no chão. Após o mercenário, o Prota, ter descido o sarrafo no seu melhor amigo para avançar na missão, ele recebe uma nova habilidade chamada Mente Inabalável, que o torna imune a qualquer tipo de debuff lançado por outros jogadores. Shepard fica incrédulo ao ver que o Prota simplesmente espancou o amigo sem pestanejar. Depois de concluir o 9º estágio, o Prota é teleportado para a sala onde estão LeBron e Shepard para iniciar o 10º estágio. No entanto, Shepard informa que o último estágio está em manutenção e entrega ao Prota 5 pergaminhos de teleporte para que ele volte assim que o desafio estiver disponível. O Prota então diz a Shepard tudo o que ele sabe sobre os rebeldes, assim como Garon pediu. Shepard instrui o Prota a avisar Garon que o melhor mago e espadachim do reino se uniram à batalha para subjugar os traidores. O Prota volta e avisa Garon dos seus novos reforços para a guerra. Ao concluir a missão, o Prota ganha uma enorme quantidade de XP e aumenta sua reputação com Garon, reduzindo a exigência de níveis para completar sua missão principal de se tornar o líder do ataque contra os rebeldes. Empolgado, o Prota entra no modo Try Hard e começa a jogar 20 horas por dia, dormindo apenas 4 horas para farmar o máximo possível e alcançar o nível necessário. Tang, cansado da rotina insana, até decide voltar para sua ilha natal. Após uma semana desse ritmo insuportável, o Prota finalmente chega ao tão sonhado nível 170. Garon, impressionado, anuncia que o Prota foi o primeiro a cumprir todos os requisitos, concedendo-lhe a nova missão, Tropas Especiais do Império. Essa missão dá ao Prota a liberdade de liderar a caçada contra os rebeldes. Ele pergunta onde fica a base dos inimigos, e Garon indica que está localizada na planície Kunta, uma das áreas de caça mais desafiadoras do jogo. Além disso, o local é controlado por várias guildas, o que significa que qualquer tentativa de caçar ali resultará em conflitos contra algum deles. Exausto demais para lidar com isso, o Prota decide relaxar e abre a live da Sunny, a repórter do Arena. Enquanto ela comenta as novidades da próxima atualização, ele acaba pegando no sono. Durante a transmissão, Sunny menciona a competição de pets, e Tang, agora famoso, aparece para dar suas opiniões, já que todos estão apostando na vitória dele. No dia seguinte, a competição de pets começa, e o Prota, mesmo em sua folga, não perde tempo e marca presença, motivado pela premiação do campeonato. O Prota inicia uma live no dia do evento de pets e tenta subornar Tang, prometendo várias essências poderosas para ele comer caso ele vença. O evento é apresentado por Sunny e contará com 32 participantes competindo para ver quem tem o mascote mais forte. Cada participante recebe uma esfera, e aqueles que pegarem esferas da mesma cor precisam se enfrentar. O Prota pega uma esfera roxa, o que assusta os outros participantes, mas inevitavelmente, um azarado acaba sendo seu adversário. O primeiro torneio de pets fofinhos começa, e Tang entra com tudo, disparando rajadas de choque para intimidar o adversário, totalmente motivado pelas essências prometidas. Seu desempenho é tão impressionante que os oponentes desistem sem sequer tentar lutar, resultando na vitória fácil do Prota até o final do torneio. Logo em seguida, começa outro torneio, desta vez para decidir qual mascote é o mais bonito. Durante as apresentações, um jurado chamado Sr. Poker Face chama a atenção. Ele nunca experimentou a sensação de fofura na vida, avaliando todos com frieza e desdém, o que intimida os participantes. Ninguém consegue agradá-lo até que Tang e o Prota entram em cena. Tang pergunta ao Prota qual é o plano. O Prota, sem paciência, diz que isso é problema dele, já que Tang é quem quer comer as essências. Sem opções, Tang lança uma carinha de pidão que derrete até o coração mais duro da plateia. No entanto, o Prota dá um cascudo nele e ordena que ele faça uma performance em vez de implorar por comida como um mendigo, o que provoca um leve sorriso no rígido Poker Face. A apresentação de Tang começa, e o bichinho tenta de tudo para impressionar, mas Poker Face só acha fofo quando ele se estabaca no chão. Eu não estou suportando mais. Pela primeira vez em sua vida, Poker Face sente algo que jamais sequer sonhou: fofura. Com isso, Tang se torna o campeão incontestável do campeonato. Sunny então se aproxima do Prota e diz que tem mais informações sobre a história principal do jogo. Ela revela que os rebeldes já deram o primeiro passo e, em breve, estarão espalhados por todo o Império. Eles combinam de conversar após o término da live, enquanto Tang é devorado por beijos e abraços dos seus fãs. Ai, socorro! Sai! Ai.
Depois da live, o Prota vai falar com Sunny. Ele pergunta se a base dos rebeldes ficará vazia, já que eles estarão espalhados pelo reino. E Sunny responde que é provável. O Prota, então, a convida para ir a um lugar com ele, já que pensa que, se tudo sair como planeja, pode causar um impacto bem grande. Eles vão juntos reportar a situação para Garon, que logo lhes dá uma missão para encontrar a base dos rebeldes o quanto antes. O Prota agradece Sunny e diz que sem ela, não estariam conseguindo avançar na missão. Sunny começa a demonstrar estar caidinha pelo Prota, mas ele só está interessado em usá-la para obter mais informações sobre a história principal. Como a missão para encontrar a base dos rebeldes é muito difícil e só faria o Prota perder tempo, ele decide deixar essa tarefa para Sunny resolver. Ele prefere focar na entrada na planície Kunta, onde está localizada a base dos rebeldes. No entanto, para isso, precisa se afiliar a uma das 3 grandes guildas que controlam a região. O Prota resolve enviar uma mensagem para Mascherano, da guilda Red Bull, e eles marcam um encontro para discutir o assunto. Durante a reunião, o Prota é direto e diz que não quer dinheiro ou prêmios. Ele só quer ajudar a Red Bull a dominar a planície Kunta. Mascherano não reclama, pois sabe que o Prota é praticamente um exército de um homem só. O Prota garante que precisará de apenas um mês para resolver tudo e que agirá sozinho. Mascherano pergunta se ele tem algum plano, e o Prota responde que fará aquilo que já sabe fazer de melhor. O Prota logo começa a mostrar quem é que manda, impressionando os membros da guilda Mano. Ele até faz um recap de todas as guildas que já destruiu sozinho. Primeiro, a guilda Black Skull. Depois, a guilda Easy. E agora, a guilda Mano é sua próxima vítima. O capítulo começa com o Prota aterrorizando os membros da guilda Mano. Um deles, achando que tinha alguma chance, tenta enfrentá-lo sozinho. Mas o Prota rapidamente o coloca em seu lugar, afundando sua cabeça no chão e acabando com qualquer esperança dos outros. Depois de eliminar os membros da guilda, o Prota encerra a live e no mesmo dia posta um vídeo mostrando o momento em que humilha os jogadores da guilda Mano. No vídeo, ele debocha, dizendo que a guilda é patética e provoca, sugerindo que, se eles estão incomodados com a humilhação pública, deveriam ir atrás dele pessoalmente. Para facilitar, ele deixa a live aberta, incentivando os jogadores a encontrá-lo. Cansado das provocações, o líder da guilda Mano resolve reunir seus melhores jogadores para atacar o Prota em grupo. O confronto acontece, e sem perder tempo, o Prota ativa seus buffs e parte para o ataque. Apesar da organização da guilda Mano, com tanques na linha de frente e magos na retaguarda, o Prota mostra por que é uma lenda. Ele se teleporta 2 vezes, passando pelos tanques e chegando até os magos, destruindo a retaguarda inteira. Tanji segura os tanques. O líder da guilda Mano tenta intimidar o Prota, dizendo que ele nunca terá paz. No entanto, o Prota rebate, chamando-o de covarde e provocando. Diz que se ele fosse realmente corajoso, faria um desafio de exclusão de personagem. Mas como ele é apenas um arregão, está fugindo disso. Depois de ser chamado de covarde pelo Prota, Milo decide ir com tudo, sacrificando parte do poder de sua guilda para ser bufado o suficiente para enfrentar o Prota. No entanto, o Prota o provoca novamente, chamando-o de covarde por não aceitar o desafio de exclusão de personagem. Enquanto os magos da guilda começam a recitar o encantamento para bufar Milo, o Prota tenta agir, mas é impedido por Patrick. Os cavaleiros e os sacerdotes sacrificam toda sua mana para abençoar Milo com a espada de fé e a oração da crença, aumentando seu poder em 120% durante 2 minutos. Porém, há um segredo. Esses buffs podem acumular, e os atributos de Milo chegam a incríveis 430%. Bufado até os dentes, Milo avança diretamente em Tanji. Mas o Prota reage a tempo, encolhendo seu mascote e chamando-o de volta. Mesmo com Milo absurdamente fortalecido, Prota consegue resistir e lutar de igual para igual, mesmo em uma situação crítica. Durante a batalha, Milo aproveita para humilhar o Prota diante de seu público. Quando parecia que o golpe final seria desferido por Milo, o Prota ataca Milo e erra acertando um monstro lá atrás. Depois disso, de repente, ele upa de nível, recuperando todos os seus status de uma vez. Ele explica que, antes da guilda chegar, estava caçando na floresta e deixou seu XP em 99%, justamente para subir de nível no meio da batalha e virar o jogo. Sem dar chance para Milo reagir ou falar qualquer coisa, o Prota o finaliza. Agora, ele começa a pensar no que fará com o restante da guilda. Os membros da guilda Mano estão em pânico depois que o líder Milo foi derrotado pelo Prota. Patrick, percebendo que a situação está fora de controle, tenta negociar. Ele oferece ao Prota uma recompensa em troca de não destruir completamente a guilda. Patrick afirma que a guilda Mano irá desistir da planície Kunta e focar apenas no cenário principal. Exatamente o que o Prota queria. Sem hesitar, o Prota aceita o acordo, já que além de conseguir o que queria, ainda sairia recompensado. Antes de partir, Patrick entrega um brinco para o Prota e o elogia. Ao analisar o item, Prota descobre que é um brinco de qualidade única,
única. Isso o faz reconsiderar sua opinião sobre a Guilda Mano, desistindo da ideia de destruí-los completamente. Enquanto isso, em outro lugar, o coach da JT Telecom recebe a notícia de que a Guilda Mano desistiu da planície Kunta, o que representa um grande problema para eles, já que estavam sendo protegidos pela guilda. Para piorar a situação, ele descobre que a Guilda Red Bull formou uma aliança com a Guilda Nova York, deixando-as a um passo de conquistar a planície Kunta. No meio dessa confusão, o coach recebe uma atualização ainda mais preocupante. Sua guilda está sendo atacada na planície Kunta pela Nova York e pela Red Bull. Enquanto a guilda de seu arqui-inimigo está sendo destruída, o Prota está bem tranquilo em casa, acompanhando tudo de camarote. Descobrimos então que a líder da guilda Nova York só aceitou se juntar à Red Bull porque queria conhecer o Prota, mais uma que se apaixonou por ele. Nesse meio tempo, Tandy confronta o Prota, cobrando as essências prometidas caso ele vencesse a competição de mascotes. O Prota cumpre sua promessa e entrega as essências para Tandy, descobrindo que o ursinho agora tem um armazenamento próprio. Isso faz o Prota pensar que Tandy pode se tornar um ótimo burro de carga para suas aventuras. Atualmente, o Prota está no nível 180 e tem planos de superar o Rank 1, que está no nível 210. Ele afirma que, assim que atingir esse objetivo e puder dar uma vida de luxo para seus pais, sua primeira meta será se tornar pro player e amassar completamente o time de Rambaek. Tandy interrompe o momento de ódio do Prota ao avisar que alguém está se aproximando. Era Reina, que toda sem jeito, pede para treinarem juntos. Reina diz que quer lutar contra o Prota no tudo ou nada. Ela fala que quando eles se enfrentaram no Rei do Combate Mascarado, a luta não foi o suficiente para ela. Tão confiante, Reina faz o Prota até duvidar se consegue ganhar ou não. Ele decide aceitar, mas sob duas condições. Eles vão apostar XP, onde o vencedor ganhará 30% do XP necessário para avançar ao próximo nível. E o Prota vai gravar tudo para postar no seu canal. Reina está disposta a dar tudo de si na luta. Então o Prota, para evitar que todas as habilidades dela sejam expostas no vídeo, propõe que eles lutem duas vezes. Na primeira, sem gravação, ela pode usar todas as suas habilidades. Na segunda, com gravação, ela deve usar apenas as habilidades que já são conhecidas. Determinada, Reina revela que se preparou muito para esse momento. Ela até maratonou o canal do Prota para estudar suas técnicas. Porém, no primeiro choque de espadas, Reina já percebe que está em desvantagem em força. O que Reina não esperava é que o Prota estivesse muito mais forte do que na época em que se enfrentaram no Rei do Combate Mascarado. Enquanto Reina dá tudo de si, o Prota está mais preocupado em fazer um vídeo legal. Ele começa a provocá-la, incentivando-a a usar as habilidades de sua classe secundária. Movida pelo ódio, Reina finalmente cede e usa essas técnicas. Mas o resultado não é surpresa. O Prota vence a luta. Porém, Reina ainda guarda uma carta na manga. Ela melhora todo o seu equipamento e avisa que, dessa vez, não vai subestimar o Prota. É então que Reina revela as habilidades que desbloqueou ao ascender para a terceira classe de seu personagem. Algo extremamente difícil e reservado para jogadores de nível 200+. Seu poder recém-adquirido é tão impressionante que até o Prota fica surpreso.